Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Estamos iniciando nesse momento a nossa transmissão ao vivo do culto de domingo, celebração da ceia do Senhor. E é com muita alegria, com um prazer enorme, que a gente entra na sua casa, que a gente pede licença para fazer parte desse instante tão especial na sua vida, na sua família, e claro, o teu favor para que você também faça parte desse momento especial na nossa casa, na nossa família, que é o momento de celebração, momento de ceia, momento de comunhão, momento de confissão, de entregar a sua vida a Deus de um modo que a sua consciência, que a sua mentalidade a respeito daquilo que é o sacrifício de Jesus se intensifique. A ceia é para isso, e é por esta razão que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Então, é pensando nesse propósito que hoje nós estamos reunidos em torno da palavra de Deus, ao redor do nome de Jesus. Quero convidá-los para louvar ao Senhor, mas antes da canção, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai poderoso, é com muita alegria que entramos em Tua presença maravilhosa essa noite, para celebrar ao Teu nome poderoso, para engrandecer-Te por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor tem dirigido até a nossa vida, até a nossa casa. Eu peço que pelo Espírito Santo manifeste, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua glória, essa presença maravilhosa entre nós, em todos os lugares onde os Teus filhos estiverem reunidos. Que Teu nome seja glorificado, que Teu nome seja exaltado na reunião desta noite. Pedimos esse Teu direcionamento para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos nesse instante para o nosso momento de canção, de louvor, e eu quero convidar você para, estando aí, participar conosco desse momento tão rico, certamente rico para todos nós. Talvez você se lembre dessa canção. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que é por nós ali ele verteu. Eis deste sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador.
a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cante com alegria. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar louvando a esse Deus poderoso. Faça isso com a sua voz, Aleluia. com o seu coração. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, aleluia. Neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. E eu me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Aleluia. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue
dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Aleluia. Só uma coisa me satisfaz: a tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua lamaixá, por onde eu passar, manifestar a tua glória, Mashiach. Te dou os meus ombros pra carregar Lamaracia Ganash, por onde eu passar, manifestar, aleluia, a tua glória, Deus. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus, nada mais, a tua glória, oh Deus, a tua glória, oh Deus, só uma coisa me satisfaz, só uma coisa me satisfaz, é a tua glória. E por onde eu passar, eu manifestar a tua glória, lá no Maciúrias. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Coisa maravilhosa, extraordinária é manifestar a glória de Deus. Lembrando que essa canção é baseada numa mensagem levítica do sacerdote, quando recebia esse privilégio extraordinário de servir a Deus no templo como o intermediário da glória de Deus. Ele tanto manifestava o povo para Deus, quanto manifestava a glória de Deus para o povo. E não havia nenhum tipo de satisfação que pudesse ser superior a servir a Deus no templo, a ser instrumento, a ser canal da manifestação da glória de Deus para um verdadeiro levita, para um verdadeiro sacerdote, para um verdadeiro servidor. E essa canção certamente nos leva a pensar a respeito do nosso comprometimento com Deus, porque uma vida de cristão também é uma vida de serviço, é uma vida de desprendimento,
é uma vida de manifestação da glória de Deus e ter como principal prazer, ter como principal realização o ato de servir a Deus. Essa certamente é uma das melhores coisas que a gente pode ter. Lembrando que adorar e servir são duas coisas diferentes. Apesar de o fato de servir fazer parte da adoração, a adoração é aquela que se presta como rendição a Deus. Antigamente você levava o seu sacrifício, a sua oferta, e o culto era a manifestação de adoração a Deus. Hoje, pela palavra do próprio Cristo, nós somos o templo e nós somos o lugar de adoração a Deus. Então a adoração a Deus é intrínseca. Ela não se divide da nossa vida diária, do nosso comportamento. E servir a Deus, tanto antes quanto agora, é prestar algum tipo de trabalho em benefício do reino de Deus. Então, servir a Deus é, por exemplo, cantar esta canção para Deus, é um serviço a Deus. Qualquer tipo de ação que você faz em comunidade também é um serviço a Deus. Quando você estende a sua mão a uma pessoa para poder ajudá-la, você está servindo a Deus e amando a Deus no teu ato para com o teu próximo. E o servir também, claro, faz parte da adoração. Então, é importante que a gente entenda isso, que a gente compreenda isso, para que a gente possa andar com esses dois elementos, juntos, o serviço e a adoração, que são partes fundamentais, essenciais na vida de alguém que serve verdadeiramente ao Senhor. Vamos compartilhar nesse instante uma palavra de Deus. E hoje eu prometo que vou ser breve naquilo que vou falar. Em seguida a gente vai participar desse momento tão rico para nós, que é o momento da ceia. E eu tenho certeza que, apesar de estarmos ainda distantes, nós certamente em breve estaremos juntos, dentro de todas as possibilidades que forem viáveis para o ajuntamento, para as possíveis aglomerações. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto e vai estar celebrando esse momento rico na comunhão proposta pela palavra de Deus, que é o ajuntamento de pessoas, que é o sentir o calor humano. Mas enquanto a gente não pode, a gente vai se segurando por aqui e vai servindo a Deus desse modo e adorando a Deus dessa forma, tá bom? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, do verso 10 até o verso 14. Mateus 18, de 10 a 14. As palavras são de Jesus e foram registradas pelo evangelista Mateus. Está escrito: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai que pereça um só destes pequeninos. Um só
desses meninos, uma só destas crianças. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. Estamos diante da maior manifestação, da maior revelação de amor que se poderia ouvir ou ler em todo o universo. É a graça do Senhor, que busca os que se perdem, que procura os extraviados, não com o pensamento de julgá-los e de puni-los, mas com o pensamento de abraçá-los, com o pensamento de fazê-los se sentir amados. Por isso, ó Deus, torna esta palavra agora uma verdade clara, óbvia, a todos aqueles que puderem escutá-la, para que Teu nome poderoso seja glorificado. Amém. Na oração, eu já disse que o texto, que são as palavras de Cristo, é a manifestação do amor, da graça de Deus àqueles que o mundo já deu como perdido, àqueles que perderam completamente o sentido da vida, aqueles que estão absolutamente desorientados na existência, aqueles cujos caminhos não são claros, cujos projetos não são óbvios, cuja vida não tem sentido, não tem planejamento, não há sonho, não há vislumbre. Pessoas que simplesmente se perderam na existência. Jesus está dizendo que veio para buscar a estes. E tudo aqui, nessa conversa, começa com a intenção daqueles que estão perto de Jesus, aprendendo a respeito do Evangelho, de saber quem deles seria o maior no reino dos céus. Não é a primeira vez que isso acontece, que os discípulos discutem, brigam a respeito de quem teria maior posição, quem ocuparia o lugar de destaque entre eles quando o reino de Deus se manifestasse. E Jesus já havia se irritado outras vezes com essa não compreensão dos discípulos, desse não discernimento deles a respeito da verdade do reino de Deus. Quem compreendesse o reino de Deus de verdade, em vez de procurar engrandecimento, em vez de procurar posição social, em vez de procurar se estabelecer em um lugar de honra, ao contrário disso, buscaria os lugares mais afastados, os de menores honra. Em vez de se colocar em posição de senhorio, colocariam-se em posição de serviço, de escravo em busca de realizar a vontade de Deus. E os discípulos não estavam compreendendo isso. E uma outra vez, para poder enfatizar a verdade do reino de Deus e contrariar essas expectativas ambiciosas dos discípulos, Jesus vai utilizar-se de uma metáfora que vai mostrar qual é a grandeza, qual é a dimensão de uma pessoa que quer se tornar grande no reino dos céus. Então ele pega um menino, ele pega uma criança, ele pega um pequenininho e traz para o meio. E esse que não conseguia se destacar no meio da multidão, que não podia ser visto por ninguém diante de tantos homens adultos, vem para perto de Jesus e todos os olhos passam a olhar para esse. Esse que faz parte de um grupo dentro daquela sociedade que é desprezado,
que não tem voz, que, segundo tradições, ainda está num processo de imbecilidade, ou seja, ele é imbecil porque ele ainda não sabe, não tem consciência a respeito de nada da vida. Então esse ser pequeno não tem nenhum tipo de condição dentro daquela sociedade para ser exemplo de nada. Ele é só uma criança, ele é só um menino, ele não é visto, ele não é destacado, ele não pode se colocar em uma posição onde qualquer outro adulto poderia estar, assim como os aleijados, assim como leprosos, assim como pessoas com doenças ou incapacidades físicas e mentais, inclusive. A criança era parte de um grupo menor, alienado, desacreditado daquela sociedade. E é esse pequenino, e é esse menino que Jesus traz para o meio e diz: se ninguém aqui, ou se alguém não se fizer do tamanho desse menino, se alguém não tiver capacidade de discernir o modo de se colocar nesta condição aqui, esse não pode ser grande no reino dos céus. Mas aquele que tiver capacidade e discernimento para se posicionar como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Aquele que não busca grandeza, aquele que não tem malícia, aquele que está aberto ao aprendizado, aquele que não se acha mestre, aquele que não briga para estar no primeiro lugar e para ocupar uma posição à direita do Filho do Homem, esse será o maior no reino dos céus. Esse que tem humildade para ouvir, esse que tem humildade para obedecer, esse que você fala e ele acredita. Então esse é o exemplo. Esse menino é o referencial de grandeza para o reino dos céus. E querem saber mais? Se alguém machucar um menino desse, se alguém ferir um menino desse, vai ter problemas sérios. Porque eu digo a vocês que o anjo desse menino assiste diante de Deus. Aqui, claro, vai entrar uma questão teológica para discussões e mais discussões. O que seria esse anjo? Se seria o anjo da guarda? Ou um tipo de holograma que estaria diante de Deus como figura daquela pessoa, para Deus não se esquecer dessa pessoa. E você se lembra daquele episódio de Pedro, em que quando Pedro bateu na porta da casa de João Marcos, onde as pessoas estavam orando por ele, porque Herodes o havia prendido, Pedro foi solto por um anjo. Quando ele chegou e bateu na porta, alguém nem abriu a porta de tanta alegria, foi avisar o pessoal que estava orando que Pedro estava lá, e eles disseram: não deve ser Pedro, não, Pedro está preso, talvez seja o seu anjo. Então havia uma crença de que uma imagem da pessoa de alguma forma se manifestava, ou sendo um anjo da guarda dessa pessoa, ou sendo, sei lá, uma forma holográfica de se lembrar dessa pessoa. Claro que isso é uma questão mais profunda e para uma discussão superior. O que Jesus está dizendo de fato é: esse menino está sendo lembrado diante de Deus o tempo inteiro. Está vendo o seu tamanho? Mesmo sendo pequeno, ele jamais é esquecido pelo Pai. E aí Mateus vai colocar entre colchetes aqui a expressão: o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Quando ele coloca esta expressão e depois ele vai apresentar a metáfora da ovelha perdida, você já começa a compreender que esse menino continua sendo metáfora, mas o texto de Jesus vai modificando a imagem do garoto, que deixa de ser apenas esta criança, esse menino pequenininho, e passa a ser todo e qualquer ser, toda e qualquer pessoa, todo e qualquer humano
que está em processo de aprendizado, que está imaturo ainda na fé, que está ainda aprendendo os primeiros passos, aprendendo as primeiras coisas. Por isso que tanto em Mateus quanto nos outros evangelhos, você vai perceber que Jesus vai dizer: se alguém escandalizar um desses pequeninos, que não é apenas criança, que não é apenas menino agora, mas é alguém que ainda está imaturo na fé, alguém que ainda não está lúcido a respeito da espiritualidade, a respeito da vida, a respeito da eternidade, se alguém escandalizar um pequenino desse, o que a gente poderia chamar de novo convertido, ou uma pessoa que não tem capacidade de pensar por si só, e alguém de repente escandaliza um desses, Jesus disse: é tão grave isso, que para essa pessoa que escandalizou, seria melhor que ele pegasse uma pedra, um nó, amarrasse ao pescoço e se lançasse no mar. Ele morreria tragicamente. Mas é melhor esse tipo de morte trágica, suicida, do que maltratar ou fazer tropeçar uma dessas crianças. E aí Jesus vai falar a respeito de escândalos. E a palavra escândalo aqui, diferente do que a maioria dos cristãos pensa, não é o fato de você chegar e ver uma pessoa praticando uma coisa que para você é absurda. Ai, fiquei escandalizado porque eu vi o irmão ali vestindo uma roupa inadequada. Isso não é escândalo. Escândalo, segundo a palavra de Deus, é colocar uma pedra no caminho para que a pessoa tropece. Então a palavra escândalo tem o mesmo significado de tropeço. Então, fazer um novo convertido, uma pessoa em processo de aprendizado tropeçar, é ensinar o caminho errado para ele. É como se você estivesse colocando uma pedra no caminho de uma pessoa e levasse essa pessoa que não consegue nem enxergar direito, você entende? Em direção da pedra, para tropeçar na pedra e cair. Então quem está levando está escandalizando, está provocando escândalo, está provocando tropeço, está derrubando aquele que está caminhando nem sem saber para onde vai. Quem está levando sabe o caminho, mas leva o outro com a intenção de fazê-lo tropeçar. Jesus está dizendo assim: olha, se você ensina, se você tem o privilégio, por exemplo, de ensinar a palavra de Deus dentro de uma comunidade, ensine o evangelho de forma correta. Não faça ninguém errar, não faça ninguém tropeçar pelo caminho, porque a responsabilidade de quem ensina é uma responsabilidade muito grande. Jesus está dizendo o seguinte: não se aproveite da boa fé de uma pessoa que está em processo de aprendizado para tirar dela, para ganhar o que ela tem, para fazê-la tropeçar na vida, para tirá-la do caminho, para enchê-la de ambição, para dizer dê 100 e receba milhões de volta, porque ela vai caminhar pelo caminho errado, e a culpa não é dela, a culpa é de quem, sabendo o caminho, a faz tropeçar. Ai daquele por quem vem o escândalo, ai daquele que tropeça e faz tropeçar. E aí Jesus vai acrescentar: se você tropeça e é a tua mão que te faz tropeçar, arranca essa bagaça, porque é melhor ir no reino dos céus do que com as duas mãos ser lançado no inferno. Então a responsabilidade será sempre daquele que, se colocando numa condição de superioridade, se colocando numa condição de ensinador, se posicionando como conhecedor, como sabedor, faz aqueles que são inocentes tropeçarem. Isso por causa da ambição de quem está ensinando, de quem está conduzindo, que quer fazer de pessoas que ainda têm uma consciência pequena a respeito do Evangelho uma massa de manobra,
porque os seus interesses a respeito da vida é maior do que a responsabilidade que ele tem sobre a vida dos outros. Então ele não se importa se a pessoa errar, se a pessoa tropeçar. Quando Jesus diz cuidado para você não fazer essa pessoa se perder no caminho, ele está dizendo, olha, a tua religiosidade, a tua espiritualidade exagerada também pode tirar pessoas do caminho. E você pode transformar essa pessoa em uma pessoa frustrada na vida. Uma pessoa que você diz, olha, você não pode errar, porque o dia que você errar, você vai morrer. E aí você enche de cargas essa pessoa, você enche essa pessoa de responsabilidades que não são delas, você espiritualiza tudo, e você transforma a vida de uma pessoa que acabou de conhecer o amor de Deus no inferno. Por causa da tua espiritualidade exagerada, essa pessoa não vai aguentar. Vai chegar um momento em que ela não vai suportar, ela vai se sentir fraca, ela vai se frustrar, ela vai perceber que ela não vai conseguir e ela vai sair. Porque você colocou pedras de tropeço no caminho dessa pessoa. Você entende? Ou se porventura essa pessoa, na sua fragilidade humana, na sua fraqueza, caiu, e você que é muito santo, você que tem a religiosidade à flor da pele, olhou para essa pessoa, já julgou digna do inferno. E você exclui essa pessoa não só do rol de membros de uma instituição, mas você exclui essa pessoa da convivência da comunidade. Você joga essa pessoa fora. Uma pessoa que inocentemente ainda não conheceu o Evangelho, uma pessoa que não é cínica, uma pessoa que errou, porque errar também é humano. Mas você não quis nem saber, você jogou essa pessoa fora. Porque você diz, não, essa pessoa está perdida. Aí Jesus está falando para os discípulos, e Jesus está falando para um bocado de religioso que está ao seu redor escutando. E é por isso que ele toma o menino como metáfora. E ele pega o menino e diz assim, olha, quem faz isso com uma pessoa que talvez não seja nem criança, mas que está em processo de aprendizado, é como se estivesse fazendo isso com esse menino, que Deus cuida, que Deus ama, que Deus tem o seu anjo, a sua figura diante dele o tempo todo, e que Deus não se esquece dele em nenhum momento. Agora eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Não pense que Deus vai perder esses que vocês escandalizaram. Não pense que Deus vai jogar fora esses que vocês jogaram fora, que vocês descartaram. Eles podem estar no futuro, vivendo a pior vida possível. O que Deus vai fazer? Deus vai fazer como um pastor verdadeiro. Ele vai reunir os seus pastores e vai dizer, olha, cuida dessas ovelhas aqui que estão no monte ou no aprisco na montanha. Cuida delas aqui, observe para que nenhuma se perca, porque eu vou atrás daquela única que está perdida. E esse pastor que deixa os seus auxiliares cuidando das outras 99, sai em busca da ovelha perdida. Jesus estava dizendo, foi por isso que entre colchetes Mateus colocou, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Os que foram escandalizados, os que foram jogados fora, os que foram jogados na sarjeta, os que foram alienados por causa da sua fragilidade, por causa da sua limitação, por causa do seu pecado, o Filho do Homem vem para buscar e para salvar esse menino que se perdeu na vida. O menino que estava caminhando até bem no começo da sua fé, mas que por causa do pecado de uma outra pessoa, ou do orgulho de uma outra pessoa, ou da exploração de uma outra pessoa, ou de alguém que quis, em situação de superioridade, fazê-lo submisso, subserviente aos seus caprichos, e essa pessoa simplesmente caiu, foi escandalizada, tropeçou e se desviou, se afastou. Essa pessoa conheceu a Deus por meio de alguém que foi mau e que não soube representar o reino de Deus. Mas no coração dessa pessoa parece que Deus é como esse que o maltratou.
Parece que Deus também não o ama. Parece que Deus também o despreza. Parece que Deus também não compreende a sua fragilidade. Parece que Deus esqueceu dele. Não esquece, porque o homem veio salvar o que se pastor, ele vai deixar que estão tranquilas, que estão seguras, que estão salvas lá no monte, e vai descer a ribanceira, e vai entrar nos espinhos, e vai entrar nos lugares mais difíceis, e vai procurar, e não vai desistir. Ele vai enfrentar a chuva, ele vai enfrentar o sol, ele vai enfrentar o deserto, ele vai nos lugares mais longe, mas ele não vai desistir. E ele vai saber onde a ovelha está, porque apesar de toda a rebeldia dessa ovelha, ele a conhece perfeitamente. Ele sabe mais ou menos para onde ela iria, e ele vai procurar os seus passos, ele vai sentir o seu cheiro, ele vai perceber o seu rastro, e um dia ele vai encontrá-lo. Não importa em que lugar e em que situação, o Senhor vai encontrar a ovelha que se perdeu. Porque o Senhor é o Deus que ama. Ele não é o Deus que subjuga as pessoas e que a lança no inferno. Só vai para o inferno quem quer ir para o inferno de verdade, porque a graça de Deus tem uma amplitude tão incompreensível que até os piores homens da terra podem ser alcançados por ela, se no fim da sua vida tomarem consciência desta graça de Deus. Imagine aqueles que não quiseram errar, mas erraram porque foram levados à pedra de tropeço. Tropeçaram porque alguém colocou um obstáculo no seu caminho. Se desviaram porque alguém disse o caminho é esse e não era o caminho correto. Deus não vai deixar essa pessoa se perder, e eu não tenho nenhuma dúvida daquilo que eu estou falando esta noite. Deus vai encontrar o teu filho, minha irmã. Deus vai encontrar a tua filha. Deus vai encontrar o teu pai. Deus vai encontrar todas quantas pessoas em algum momento já tiveram contato com a graça de Deus e se perderam, e não foram compreendidas, e não foram buscadas, e estão hoje no monturo. Um dia o bom pastor vai encontrá-la, nem que seja na sarjeta, e vai levantá-la mais uma vez. Nem que seja no leito de morte, e nem que seja na transição da vida para a morte, a graça de Deus nesse pastor vai encontrar a ovelha que se perdeu. Você não precisa ter medo disso. Você não precisa se preocupar. Porque Deus é o Deus que acha o menino desorientado. É o Deus que encontra aquele que se perde. É o Deus que busca aqueles que foram deixados de fora, que não fazem parte dos grupos. É o Deus que mesmo de longe sabe que esta ovelha está só, está no deserto, está no sol, está no meio do mato, está machucada, está chorando. Deus sabe como está essa ovelha. E talvez eu esteja falando agora para alguém que está na situação de ovelha, só, fora do grupo, do ajuntamento, coração profundamente machucada, os pés, quem sabe, estão feridos. Você que talvez esteja sangrando, você não consegue encontrar o caminho, há embaraços e mais embaraços, carrapichos, espinhos se acumulando em você, dores, angústias, você não sabe o que fazer da tua vida, você está completamente perdido nessa existência. Deixa eu te dizer uma coisa. O pastor já saiu do monte e está enfrentando os maiores obstáculos para te encontrar. O teu socorro, a tua salvação.
está chegando, não precisa se preocupar, não tenha medo. O teu socorro vai chegar, a tua salvação vai chegar. Porque esse pastor te encontrará em qualquer situação da vida que você estiver. Quando eu tinha 15 anos de idade, nessa fase que você sabe que não é fácil para um adolescente, principalmente para um adolescente homem, eu estava num dos dias ruins da minha vida, enfrentando um momento difícil, era muita coisa para ser pensada, e como eu era prematuro, eu começava a pensar a respeito do meu futuro, da minha existência, das pessoas que eram amigas com quem eu convivia, da minha família maravilhosa que eu tinha, mas ao mesmo tempo, o medo da vida, das coisas, que eu estava num desses dias ruins, me sentindo completamente perdido na vida. Eu tinha 15 anos de idade, mas estava me sentindo completamente perdido. E nesse dia eu me juntei com alguns amigos e disse, eu quero hoje eu quero beber, até eu não tiver mais condições de pensar. Eu vou me drogar até eu apagar, porque estava me sentindo tão perdido na vida. Nesse dia eu bebi muito e eu me droguei. Quando a gente saiu do lugar onde a gente estava, eu não consegui caminhar 100 passos, eu caí em um lugar escuro, onde hoje é a Igreja Batista Liberdade, ali próximo ao Rio Bahia, abaixo, como é que é o nome daquele troço ali que eu esqueci? Do Bueiro, para quem conhece a área ali próximo ao Guarani e o Novo México. Eu estava subindo do Guarani para a minha casa, no bairro Novo México, no bairro Aparecido. E eu caí naquele monturo e eu me sentei. Eu não conseguia caminhar. E o meu estado físico era uma representação do meu estado emocional, do meu estado psicológico. Eu estava me sentindo completamente perdido aquele dia. Estava me sentindo um nada, num vazio escuro absurdo como estava aquele lugar. Eu consegui perceber, passando por ali, um casal, bem jovem ainda, que estava com a Bíblia debaixo do braço, não sei se estava indo ou voltando da igreja. E a moça me disse uma coisa que parece ser muito simples para qualquer pessoa que está ouvindo isso o tempo inteiro, mas para mim valeu muito naquele dia. Ela se aproximou de mim, mesmo um pouco com medo, mas ela percebeu que eu era apenas um garoto de 15 anos que estava jogado naquele lugar. Ela me olhou e disse: menino, Jesus te ama, você não precisa ficar nessa vida. Ela foi embora, mas aquelas palavras ficaram, e aquela voz reverberou meu coração muito tempo, até o dia em que eu decidi receber o abraço do pastor que me encontrou naquele dia, por meio daquela palavra, por meio daquela voz. Assim como certamente ele te encontra hoje, assim como certamente ele te abraça hoje, assim como certamente ele oferece socorro e salvação a você hoje. Ele já deixou as 99 seguras, está te procurando. Ele chama o teu nome, porque ele sabe qual é a tua situação, e ele sabe do teu coração. Apesar de todo o teu comportamento que você mesmo reprova, o Senhor te ama mesmo assim. E hoje ele te chama para uma vida nova. Se você puder orar comigo, faça isso, por favor. Nós somos gratos por tua palavra e por esse momento tão rico essa noite, Senhor. Colocamos diante da tua presença todas as pessoas que estão ouvindo, assistindo, todos aqueles que estão captando esta palavra em seus corações. Que o Senhor possa achar
em nome de Jesus. Todos esses meninos que se perderam na vida, todos os meninos que estão em descaminhos, que estão em desvios, que estão em buracos, que estão feridos, que estão sangrando, que estão machucados, que estão cheios de espinhos e carrapichos, que o Senhor possa encontrá-los e abraçá-los e trazê-los de volta para o teu redil. Que esse ser que está em situação tão deplorável possa voltar a se sentir amado, porque é isso o que todos nós precisamos, nos sentir amados. Que o Espírito Santo faça essa pessoa que está me assistindo agora se sentir amada, porque o Senhor o ama, porque o Senhor o quer, porque o Senhor o busca, porque o Senhor intenciona salvá-la. Em nome de Jesus, que esta vida agora se volte para os braços do Senhor e para a casa do Senhor, que não é um lugar no espaço geográfico, mas é um lugar dentro do abraço e do amor de Deus. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos convidar você que comprou os elementos da ceia para participar nesse instante, desse momento tão especial, a celebração da ceia. Nós vamos fazer rapidinho aqui, porque já está perto de vencer o nosso horário, não é isso? A palavra diz que Jesus deu graça pelo pão. Senhor, nós te agradecemos por este pão e que a tua bênção o alcance. E depois disso, ele o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Então, em nome de Jesus, eu peço a você, pegue um pedaço desse teu pão e, pensando na graça, no poder do sofrimento e da entrega de Jesus, coma dele agora, em nome do Senhor. Depois de comer o pão, Jesus disse que o cálice é o Novo Testamento no seu sangue. O novo acordo, a nova aliança que é feita entre Deus e os homens está aqui no sangue de Jesus. Então, Senhor, nós te agradecemos também pelo cálice, pelo seu conteúdo, e pedimos que nos abençoe por meio deste vinho, deste produto da oliveira, desse produto da vide, melhor dizendo, para que teu nome seja exaltado. Agora eu quero pedir a você que, pensando no sacrifício de Jesus, no sangue que foi derramado para que todos nós fôssemos contemplados com a sua graça, bebamos todos deste cálice. Agradeço ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa noite, por esse momento rico. Runa of Rindley, Sitianauela, Demola Wigzibia, Movitsan, Raishmando Lemugaba, Sitiaizai, e que a tua bênção, que a tua graça alcance, contemple cada pessoa que essa noite, em nome de Jesus, faz parte desta comunhão e com isso glorifica o teu nome. É a nossa oração, é a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos encerrando a nossa reunião essa noite. Eu quero lembrar os irmãos, nós temos quantos minutos, bebê? Uns 3 ainda, né? Eu quero lembrar os irmãos que os filhos da graça principalmente, que nosso espaço de reunião está quase em fase de conclusão. O novo espaço onde nós nos reuniremos. Essa semana nós vamos fazer algumas imagens e vamos postar nos grupos da igreja
para os irmãos verem. Se Deus quiser, muito em breve, a gente vai retornar às nossas reuniões, muito em breve, atendendo a todo o protocolo do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias, para que a gente não corra nenhum risco, tá? Reuniões que vão se iniciar com poucas pessoas no novo espaço de culto, e isso a gente vai divulgando durante esse período de tempo. Então, os irmãos não esqueçam de continuar contribuindo, principalmente àqueles que por conta de todas as situações acabaram deixando de contribuir, porque é importante que a gente tenha condições não só de manter a família, né, ou as famílias que são mantidas por meio da ajuda dos irmãos, mas também todo o trabalho que vai ser realizado nesse novo espaço de culto, tá certo? Então, durante a semana a gente vai fazendo as nossas divulgações, os irmãos vão compreendendo todas as necessidades que nós temos, e nós precisamos muito da sua ajuda, viu, irmãos? Os tempos não são fáceis, os irmãos sabem disso, e eu não sou de fazer apelações financeiras aqui, mas a situação também está difícil para nós aqui, e a gente precisa muito da sua ajuda, tá bom? A gente se encontra terça-feira às 20 horas aqui no nosso programa Paz no Lar, e também as mulheres compartilhando graça às 15 horas de quarta-feira estarão aqui abençoando a sua vida, tá certo? O grande amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você e toda a sua família, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana em nome de Jesus.